Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, Amália, bom dia a todos. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo dessa sexta-feira, falando sobre as casas espíritas, especificamente no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que é sobre as reuniões das sociedades espíritas. Você pensou em algum evangelho, Amália? Pode ler o capítulo 26, item 7. 26 e 37. Então, enquanto a gente joga, eu leio e você faz a prece, pode ser? Enquanto você... Estou abrindo aqui. Então, é capítulo 26 do Evangelho. Item 7. Nosso item é o item 7. O 26 é dar gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E item 7 fala exatamente de mediunidade gratuita. É esse o item. Então, que nós tenhamos uma boa manhã, um bom estudo, uma boa manhã de estudo, começando a nossa sexta-feira, o nosso fim de semana, né? Com o estudo da doutrina espírita sobre a mediunidade, que é muito importante, falando especificamente das reuniões. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas são resultado da sua concepção, nem das suas... Perdão, elas não são resultado da sua concepção, nem das suas pesquisas e nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la.
não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Muito importante. Muito bem. Muito bom dia a todos. Que possamos, mais uma vez, realizar o nosso trabalho da sexta-feira, que é em torno da Casa Espírita. Façamos, por isso, a nossa prece, que é esse momento em que, após a leitura do Evangelho, nós buscamos Deus, sintonizar com Deus, ter Deus presente em nossa mente. E Jesus, os benfeitores, o nosso querido altivo, que é o patrono desse estudo, das casas espíritas. Enfim, Senhor, Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Jesus amigo, Jesus amado, queridos benfeitores, mais uma vez estamos dizendo presente ao trabalho, aonde aqui estamos, Senhor, com esta proposta abençoada, de refletirmos o livro dos médiuns, amorosamente, cautelosamente, criteriosamente preparado pelo nosso querido mestre Allan Kardec, para que tenhamos uma noção clara, precisa, segura, do porquê da casa espírita na humanidade. Permita, Jesus amigo, que possamos nos concentrarmos nas lições, nas ideias, procurando sempre, Senhor, unidos ao teu pensamento, transmitirmos as orientações seguras, aquilo que temos aprendido contigo através dos amoráveis benfeitores que dirigem a nossa casa espírita. Abençoa-nos, Senhor, nesse momento, todos que estamos conectados, ligados nesse momento de estudo, de interesses, para que possamos, Senhor, caminhar com segurança. Abençoe a cada um de nós, a cada casa espírita aqui representada, nesse grupo que nos ouve, ao benfeitor espiritual da Web Estação da Luz, nosso querido Tavares, que o seu guia espiritual possa também estar nos amparando e sustentando, todos, Senhor. E te pedimos assim, Jesus amigo, que possa ser em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais aqui citados, em nome do nosso patrono Altivo Panfiro, do nosso patrono Leon Denis, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos iniciado o trabalho desta sexta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. Opa, chegou a nossa querida Hilda. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Aí atrasados. Graças a Deus, tudo bem. Vocês também? Estamos. Né, Rô? Estamos. Então, após a prece, vamos ao nosso texto, né, do estudo de hoje, né? Nós praticamente já... Rô, você que está no comando, Rô, vamos lá, continua aí. O áudio está fechado. Sexta-feira eu nem vim e não sei onde parou, Amália. Tá. Então, é melhor você conduzir. Eu vi o vídeo da sexta-feira, né? E vi que vocês terminaram a questão 333. Isso. E agora nós vamos fazer a 334, é isso? Isso, então, isso que eu ia dizer. Eu acho que nós já trabalhamos bastante a 333. Não é que não tem assunto, tem assunto. É só a gente começar que a gente vai sempre encontrar ângulos, né? Que é essa doutrina, a doutrina espírita, ela tem uma amplitude que nós não temos ideia, né? E Kardec, ele teve cuidado, né, de trazer para nós com tanto carinho, esmiuçadamente mesmo, né?
Ainda ontem, conversando com uma querida companheira de uma casa espírita, né, onde a gente foi ontem fazer um estudo, ela falou assim, puxa, Mário, como é valioso esse estudo, né, da sexta-feira. Ela falou, amanhã a gente tem estudo, ela deve estar aí nos ouvindo. Como é valioso, né, esse estudo que estamos fazendo, né, da Casa Espírita. Porque são as particularidades que quem não procura estudar o Livro dos Médiuns, né, com essa intenção de perceber mesmo o que Kardec está ensinando, o que ele está trazendo para nós, que é preciso refletir, a gente fica só na leitura, ou então no superficial, aquilo que primeiramente a gente entendeu e acha que é tudo, né? Porque geralmente é assim que a gente faz. Mas então, Hilda, a gente vai pegar aí o 334 para prosseguirmos, né? O Tavares está com os slides. Tavares, você pode colocar? Ele vai falar. Bom dia, Tavares. Bom dia. Bom dia, meninas. Tudo bem? Não chegou ainda para mim os slides. Eu mandei ontem, à noite. Então, manda de novo, porque eu apago tudo de manhã. Mas, aproveitando o ensejo enquanto ela está mandando, a Mayla errou e Hilda. A Casa Espírita pós-pandemia, para você, Amália, que tem uma experiência, Rô, e a Hilda lá fora do país, houve alguma modificação em relação ao que nós tínhamos antes e depois da pandemia, ou continuamos em mar de brigadeiro, como diz o outro? Mar de brigadeiro, a gente continua o trabalho, naturalmente, na parte humana que a gente está aí nessa coisa dos cuidados que a gente precisa ter, né? Mas no trabalho espiritual, o que aconteceu, Tavares, que a gente observa no retorno dos trabalhadores, e é o que nós aprendemos aí com os espíritos, né? É que realmente houve uma desconexão dos médiuns, dos trabalhadores, com relação à casa espírita, nesse sentido, né, magnético, fluídico, tão necessário de se fazer, para que houvesse uma continuidade natural. Então, não está tendo essa continuidade natural no sentido da dificuldade humana, né, dessa reconexão, vamos dizer assim, né, com a casa espírita. Não é isso, Rô? E Hilda, o que a gente observa. Tanto que até hoje a gente está com essa dificuldade de retorno, de muito trabalhador, com dificuldade de retorno, né? Porque, infelizmente, a nossa imperfeição nos coloca no comodismo. Né? Por que a gente está tão atrasado no entendimento das coisas espirituais? Porque a gente se acomodou muito, principalmente naquilo que vinha do céu, a salvação, e a gente não precisava fazer nada. E agora, para nós aprendermos isso, é preciso muita perseverança, né? Determinação, perseverança e entendimento. Esse entendimento, né? Que a casa espírita não é qualquer coisa na vida da gente, né? Então, como os espíritos estão nos ensinando, esse campo magnético, essa parede fluídica, como Kardec mostrou aí na 324, se não me engano, quando ele fala que a gente não tem que comparar a casa espírita com uma instituição comum, porque a casa espírita tem essas duas paredes, né? Vamos dizer assim, esses dois campos, e essas duas presenças de humanidade, encarnada e desencarnada. Então, Tavares, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, na verdade, o trabalho espiritual permanece. Como Altivo sempre dizia, que às vezes perguntava como é que está o centro? Da parte espiritual está totalmente feliz, totalmente equilibrado. Agora, a parte humana é que é confusa. Né? A gente sabe disso.
E falou, ó, do plano espiritual está tudo certíssimo, né? Tudo correndo bem. Agora, a parte humana, que são as dificuldades, né? E, às vezes, é o homem que vai atrapalhar alguma coisa, né, dos espíritos. Na verdade, não atrapalha. Ele cria alguns obstáculos, né, algumas dificuldades, mas que os espíritos não param o seu trabalho por causa disso. Entendeu, Tavares? Não sei se é isso, mas a Casa Espírita tem que retomar todo o processo, né, como orienta Kardec e Jesus. Isso. Entendeu? E uma coisa que eu acho importante é que também precisa ser feito, além do estímulo para o retorno, né? Nós, por exemplo, nós todos treinamos os trabalhos mediúnicos, que ficaram parados 2 anos e meio, nós treinamos para recomeçar, tivemos estudos relacionados com o retorno de trabalho que a gente fazia há décadas, mas ficamos 2 anos e meio parados, então a gente teve um treinamento, e também a casa se adaptou em alguns horários, principalmente os últimos horários das reuniões, os horários noturnos, no que foi possível, a casa adaptou os horários para facilitar, porque, de certa forma, a pandemia... Parte humana, né? Na parte humana. Sim, na parte humana. Organização humana no sentido de ajudar as pessoas a terem mais motivação para voltar, porque nós temos mesmo muita dificuldade com a nossa vontade, de um modo geral, né? O nosso desejo mesmo ainda é frágil. Se a gente tivesse essa vontade do tamanho de um grão de mostarda, a gente sabe que a gente seria muito forte, né? Mas estamos trabalhando para isso. O que a gente entende é que, devagarinho, a gente pode dizer que o motor humano está aquecendo, né, Amália? Houve uma diferença, houve uma aqueles que têm consciência dessa responsabilidade, vai retomando devagarinho, né? Então, houve essa dificuldade, sim, mas não tem nada que é o novo tem que mudar, não tem que modificar, a gente tem que retomar, porque a espiritualidade ela tem equilíbrio em tudo que ela realiza. Então, continua aí o trabalho de Jesus tendo que ser realizado. Uma coisa que eu tenho observado, Hilda, né, eu estou observando como que a multidão do céu está voltando. Você já ouviu, Ângela? Verdade. É realmente uma casa espírita de multidão, porque olha o que está vindo de gente, cada vez as reuniões mais cheias, entendeu? Então, aquela preocupação até, não vai vir mais ninguém, vem sim, os espíritos buzinam no ouvido das pessoas, né? Por isso eles preparam o trabalhador, para isso, como diz o doutor Erma, precisamos mandar gente, por isso eles cuidam de nós, cuidam do trabalhador, né? Porque a multidão está aí para ser atendida. Agora, Tavares, sabe uma coisa muito interessante que agora eu, ouvindo a Amália aqui, pensei? Nós temos uma obra social igualmente grande, né? Os que são assistidos pela obra social, que a gente chama de usuários hoje em dia, que a lei diz que tem que ser esse nome, eles voltaram rápido. A maioria, a quantidade deles que voltou em busca da ajuda material, mas todos com o discurso de que sentiam muita falta da casa, muita falta do abraço, muita falta do passe. Eles estavam precisando. Então, assim, a resposta deles foi bem maior para a Casa Espírita do que a resposta do centro. Do que do trabalhador, né? Fala, Hilda. Aqui, né, tem uma diferença. Aqui nós temos o inverno longo, neve, frio. E então eu falo, quando a Amália falou assim, são os encarnados, realmente, são os encarnados que se acomodaram. E quando, né, você vê, nós estamos com muita dificuldade, né? Nós conversamos entre os centros espíritas, não estou falando só do meu aqui, onde eu vou, mas de todos aqui da Alemanha, né? Então, para ter trabalhadores... O Brasil também, Hilda, tem casa que não conseguiu abrir ainda. Então, nós assim, para as pessoas, porque aquele necessitado, ele quer vir, ele não quer ficar sentado no computador, ele está precisando, ele está com depressão, ele quer conversar com alguém ali, ele quer tomar um passe, né? Tem muitos que nós estamos voltando a presencial, gente, mas nós demoramos quase 3
quase 3 anos para voltar, e 3 anos. agora que a gente está voltando. Então, tivemos que fazer reciclagem dos passes, que as pessoas não lembravam mais como fazia passe. Estamos treinando para cuidar. E como eu falei para os participantes, né, os trabalhadores, nós estamos recomeçando. Deus está nos dando a oportunidade, que nós tivemos todos esses 3 anos para repensar no que precisamos melhorar em nós, né? Para esse esforço, essa vontade agora de ir com chuva, porque antes nós íamos. Outra coisa que eu quero falar, não só a parte negativa, a parte positiva, porque ontem à noite estava participando, que eu participo de um grupo onde tem várias pessoas do mundo, né? Então nós estamos trazendo o Evangelho Rede Vivo para outros países. E lá nós começamos um trabalho, eu vou até participar, né, desse trabalho online, para, por exemplo, brasileiros que estão, de repente, lá no Japão e não tem nenhum centro espírita. Então, são as irradiações online que se fortificaram, né? Nós tivemos quase 3 anos para aprender a falar com o computador, né? Mas, ao mesmo tempo, com os pensamentos ligados aos espíritos e essas pessoas necessitadas, porque é diferente o pessoal, você está ali e você está falando com a pessoa ali por computador. Então, também teve isso, né? Ajudar aquelas pessoas que estão longe e não têm acesso no centro espírita. Isso eu achei muito positivo, um trabalho grande que tem pessoal aí fazendo, né? E que eu me ofereci a participar, porque estou longe, né? Então, sei como que é. Então, é isso. E aí, outra parte positiva também, que você dá o exemplo, né? E as pessoas te buscam, né? Por exemplo, o Leon Denis, como o pessoal, aqueles que estão voltando, né? As outras casas estão pedindo socorro porque os seus trabalhadores não estão conseguindo voltar, estão pedindo socorro para as casas onde os trabalhadores estão voltando, entendeu? É uma luta muito grande. Trabalhar para Jesus não é fácil. Né? E outra coisa, Hilda, a importância, né, do ambiente na casa espírita presencial é que a ação fluídica dentro da casa espírita é totalmente diferente da ação fluídica lá na tua casa, que não é um ambiente preparado. Então, aonde tem um ambiente preparado, é como um hospital. Você não pode você exercer os procedimentos de um hospital em qualquer lugar, ou dentro da tua casa, ou na rua, ou no mercado. Não pode, tem que ser o ambiente preparado, o ambiente propício, né? Então, acabei de ler aqui que hoje a nossa lição desse livro, Desobsessão, que é o que a gente estuda, né, na sexta-feira também, para o trabalho mediúnico, exatamente a lição de hoje é sobre o ambiente, o isolamento hospitalar, ele falando da casa espírita, né, do ambiente da casa espírita, principalmente no momento do passe e do trabalho mediúnico, como que esse ambiente tem que ser respeitado como um ambiente de hospital, principalmente na sala de cirurgia, vamos dizer assim, né? Onde tem que se ter todo cuidado com esse ambiente. É isso que a mentalidade humana não se prende ainda, né? Acha que é um ambiente qualquer, e não é um ambiente qualquer. Né? E Kardec está ensinando isso para a gente, é muito importante. Então, vamos lá? Tavares, passa para 334. 334. Isso. E sociedade propriamente dita, né? Agora, Kardec vai trazer outras particularidades para nós, referente, né, à relação, às leis, às regras, né, dentro da casa espírita. Quer ler, Hilda? O que é que a gente leia? Posso ler. Pode. Leio tudo, é isso? Né? Isso, a gente lê tudo, depois vai pegando passo a passo. Tá bom.
Tudo o que dissemos sobre os médiuns, em geral, aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Essas, todavia, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem dos próprios laços que unem seus membros, tendo sido frequentes os pedidos de esclarecimento sobre a organização dessas. Nós os resumiremos aqui em algumas palavras. O Espiritismo, que mal acaba de nascer, é ainda diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência, por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os membros daquilo que se poderia chamar uma associação. Esse laço só pode existir entre aqueles que nele veem o objetivo moral, compreendem-no e aplicam-no a si mesmos. Entre aqueles que nele apenas veem fatos mais ou menos curiosos, não poderia haver um laço sério, colocando os fatos acima dos princípios. Uma simples divergência na maneira de encará-los pode dividi-los. Continua? Então, Até o final, passa todo. Passa a página, isso. A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos, deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem ter em vista a multiplicação através de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia religará todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade, que traz o cunho da caridade cristã. É isso. Vamos lá? Então, começa aí Kardec dizendo, né? Quer começar, Rô? Começa aí, Rô, com você. Está fechado o seu microfone. Tá bom, desculpa. Ele começa dizendo que tudo que ele falou sobre os médios em geral aplica-se também às sociedades, ou seja, as que são regularmente constituídas. Só que, no caso das sociedades, tem que enfrentar algumas dificuldades especiais que nascem dos membros. É o que a gente estava falando ainda agora, que o trabalho espiritual continuamos, a dificuldade está no trabalhador, no encarnado, né? Ele é que traz as dificuldades. Ele diz que uma coisa importante aqui é essa questão. Aqui ele já aponta a questão da união entre os membros, né? Daquilo que faz, que a gente sempre fala do feixe, né? Aquele feixe seguro que ele falou lá atrás, num outro item. É muito importante a gente observar isso aqui também. Nós todos na casa temos que sempre buscar um consenso, mas buscar com união, com fraternidade. Tendo sido frequentes os pedidos de esclarecimento sobre a organização delas, a gente pensa o seguinte: Kardec estava começando, né? Estava trazendo a doutrina espírita para nós. Então, ele fez esses capítulos finais para que a gente pudesse entender quais são as bases para uma sociedade funcionar. Se a gente comparar com a busca que às vezes a gente recebe de pedido de orientação, como é que isso funciona, como é que vocês fazem isso, e essa troca que existe entre as casas, a gente entende que no começo, com certeza, ele recebia muitos pedidos sobre a questão da organização, que não era comum casas espíritas, pelo contrário. Então, ele resumiu, cuidando da sua tarefa, ele resumiu aqui. Realmente é um resumo, mas é um resumo muito útil, as principais bases em que a sociedade em si precisava se estabilizar para ela funcionar com equilíbrio, com segurança. Então, a gente aqui já vê que, nesse começo, Kardec foi muito acionado exatamente para dizer como é que se fazia uma sociedade, como era uma reunião, como era... Então, aqui ele vai falar da sociedade, tá? Completa aí, meninas. Então,
Fala, aproveitando aí Oida. o gancho da Rosângela, né? Porque, né, você fala assim, quando, né, ele fala assim, você falou, naquela época não tinha muitos centros espíritas. Quando vocês vêm da visão do Brasil, né, da situação do Brasil Eu de pensei hoje, nisso depois. né? Aí a hora que você está falando, eu falei assim, meu Deus, são mais de 150 anos que passaram. E nós aqui na Europa estamos naquele começo de Kardec. Então, por isso que essa mensagem aqui é muito para a gente, né? Esses pequenos grupos, porque os grupos aqui são pequenos, né? E lógico que há 30 anos atrás não tinha nenhum, hoje já tem, então a gente está recomeçando. Então, essa troca que ele coloca aqui, desses pequenos grupos, é muito importante aqui para nós mesmo, né? Essa consolidação dos grupos para poder, porque tem alguns grupos ainda aqui que estão dentro de casa, né? Para a gente consolidar aqueles que já conseguiram sair de dentro de casa, as reuniões de dentro de casa, que eu comecei na minha casa, né? Há muitos anos atrás. E hoje a gente já tem um lugar, mas tem alguns brasileiros que estão vindo e estão começando dentro de casa. Então, para a gente consolidar esse grupo para ir trocando essas informações, as experiências, como aqui ainda nós estamos naquele como legalizar um grupo, né, que a gente já conseguiu legalizar o grupo espírita aqui na Alemanha, né, como instituição espiritualista, e isso foi muito importante, toda essa organização que nós temos que passar. Então, eu fiz várias anotações quando eu estava lendo hoje de manhã, sobre isso, mas eu vou passar para a Amália, né? Se de repente ela quer falar. Depois você traz essas anotações para nós, né? Depois você traz. Então, é interessante, né, que Kardec ele começa mostrando aí para a gente, ó, tudo que dissemos sobre os médiuns em geral. Então, a gente viu, ele aplica-se às sociedades regularmente constituídas. Então, regularizar uma coisa, como o indivíduo, ele tem que saber o que ele quer. E aí, Kardec, por exemplo, ele tratou lá no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, a natureza das comunicações, que é o linguajar dos espíritos, que será de acordo com o linguajar dos homens. Não é isso? Então, tem as conversas grosseiras, tem as conversas sérias, as conversas instrutivas. Ele até fala, deixa eu pegar aqui o capítulo 10 do Livro dos Médiuns, aqui no Livro dos Médiuns mesmo, no capítulo 10, quando ele fala da natureza das comunicações, que aqui ele está falando, dirigindo-se ao médium, né? Ao indivíduo. Depois, ele vai levar isso para a sociedade, como que é o caso lá da... Então, ele tem as comunicações grosseiras, frívolas, instrutivas, tem até grosseira, frívolas e instrutivas. Tem até uma que ele fala assim, para não deixar de falar, ele até fala as verdadeiramente instrutivas e as simplesmente, né, que não são instrutivas. E ele ainda se refere, né, àquelas bem grosseiras mesmo, né, que ele diz assim, só para não deixar de falar. Aí, no item, no capítulo 29, ele vai tratar disso quando ele está falando como formar uma casa espírita, que é quando ele começa lá no 324. Também ele traz a característica da casa espírita será de acordo com a característica do interesse dos grupos que vão formá-las, né? Tem frívolas, experimentais e instrutivas. Né? Então, uma sociedade para se formar, qual é a intenção? Né? As pessoas se reúnem para quê? Por exemplo, com relação a fenômeno. Lembra que você sabe, vamos reunir para brincar com um copo, vamos brincar com os espíritos. São os frívolos, né? São os frívolos. Se reunir, quantos grupos se reunir até agora. Isso não tem muito tempo, não. Se não duvidar, tem ainda até hoje gente que tenta fazer
que não cabe mais, hein? Não cabe mais hoje, e isso até mesmo pelas graves consequências que ocorrem a partir dessas intenções, né? Então, aqui, ele está... Por isso que ele diz, tudo que falou sobre o médium também serve para os grupos que vão formar as sociedades. Então, esse grupo se reuniu para quê? Né? Para quê? Qual a sua intenção? Intenção frívola, que vai ser de acordo com a linguagem, de acordo com a intenção do encarnado, né? Vamos fazer a brincadeira do copo. Qual a intenção de fazer a brincadeira do copo? Né? Quando você não tem nem noção do que está acontecendo ali. E vai sofrer consequências de atração dos espíritos. Que é quando Kardec coloca, de acordo com a linguagem e a intenção, existe. Aí é o que a gente tem que considerar, que para mim tem sido muito útil isso, a assembleia espiritual que se liga à assembleia carnal. Né? Que foi o que a gente estudou aqui na 333 mesmo, né? Dos costumeiros, aqueles que vão passar a frequentar aquele grupo. Né? Aí ele fala, tem a frívola, tem a séria e tem a instrutiva. Vamos lembrar que também ele falou das sérias e que a gente tem que observar a séria falsa e a séria verdadeira da séria falsa. Que essa, então, vai encaixar muito bem aí quando ele vai dar a característica da verdadeira casa espírita. Né? Vamos lembrar que Kardec ele criou termos próprios. Como ele diz, quando surge uma ideia, né? Cada nova ideia que surge precisa ter seus nomes próprios. Né? Como tudo que é criado novo, até na ciência humana, tudo que é criado, um remédio novo é criado, tem que dar um nome àquele remédio novo. Né? Mesmo quando ele já traz a mesma fórmula dos outros. Mas tá dando nomes novos. Tá? Então, aqui ele vai trazer o quê? De acordo com a união dos seus membros, vai se constituir o quê? O grupo, a casa. Né? Então, aí ele diz que vão nascer... Outra coisa é assim, a homogeneidade, que a gente estudou também aí atrás. Entre os indivíduos, vai também criar como um feixe o grupo que vai formar aquela casa espírita. Aí a gente lembra, né, como que o grupo fundador da casa do CELD, isso para cada casa tem a sua particularidade. Então, a mesma seriedade que foi colocada, o grupo inicial fundou a casa, ela se manteve, né? Mesmo com alguns percalços, algumas dificuldades humanas, mas a gente viu como o direcionamento espiritual se mantém até hoje na sua firmeza. Né? Se mantém. Sim. Isso a gente não pode duvidar. Por isso que o Altivo dizia, o plano espiritual está totalmente equilibrado, né? Cumprindo o seu dever. Agora, as dificuldades são humanas. Né? Então, fala um pouco você, senão eu fico falando muito. Hilda, eu queria pegar um gancho no que você falou, dessa questão de aí não ter nada ainda, está começando, né? Eu me lembro que quando eu comecei a entender o mecanismo, eu perguntei para ele, eu falei, mas como é que na França, onde viveram Kardec, Denis, onde explodiu isso tudo, quase não tem casa espírita, como é que pode isso? Aí ele falou assim para mim, porque aqueles espíritos que trabalharam naquilo não estão lá. Eu falei, então aonde? Ele falou, vieram para cá, falando do Brasil, né? E hoje, se ele estivesse aqui, ele ia dizer, e agora preparou de alguma forma um grupo que voltou para lá, espalhado, reabrindo oportunidades em outros países, não só na França, né, mas em outros países. É claro que na França tem, mas tem com muito menos... aqui eu acho que realmente é o foco
Aqui que começou a se formar grupo com a seriedade que Kardec está colocando aí, sim, com o objetivo de verdadeiramente estudar a doutrina, né? Como ele vai falar mais à frente. Né? Qual é o objetivo verdadeiro, que inclusive está na introdução 17 do Livro dos Espíritos. Está fresquinha na minha cabeça, que eu dei aula dela ontem. Né? Aí eu me lembrei, falei, caramba, está direitinho aqui, né? Como deve ser o ambiente onde vai ser estudado a ciência espírita. Porque esse é o objetivo. Por isso que Kardec criou os termos específicos. Né? Os espiritualistas, não é simplesmente um grupo espiritualista. Né? Fala, ô Tavares. Hilda, deixa eu só tirar uma dúvida. A maioria dos centros espíritas espalhados pelo mundo tem brasileiro, não é? A grande maioria? A todos que eu conheço começaram com brasileiros. E falando nisso, eu sempre quando tenho o Congresso Espírita Internacional aqui na Europa, eu vou, né? E aí, quando foi o primeiro que eu fui, foi em Paris, tinham 700 pessoas nesse anfiteatro, e mais de 70% eram brasileiros, né? E aí depois foi Portugal, então a gente viu diminuiu um pouco a quantidade, mas por causa dos portugueses, que tem vários ainda já, mas a grande quantidade era de brasileiros. Então, assim, eu até agora eu participo de vários a nível internacional, porque eu estou aqui, né? Então a gente tem que dar apoio um do outro, aquele centro mais pequenininho. Então, são geralmente, porque eu participo da CEI, do Congresso Espírita Internacional, então, né, são os brasileiros que levaram, e é lógico que os espanhóis agora, ou os latinos, né, da Colômbia, tal, eles também estão se espalhando, né? Se espalhando, né? Estão atingindo o objetivo, naturalmente, né? Vai falar, Tavares? É real, minha amiga Rô, minha amiga Amália e Hilda. O movimento espírita mundial é feito por brasileiros, excetuando na Europa a Espanha, onde é feito por espanhóis mesmo. Nos outros países começou com brasileiros. Né? E começou basicamente nos anos 80, principalmente com a ida de Divaldo. Então, Divaldo ele tem uma culpabilidade, assim, vamos dizer assim, muito grande nesse sentido, né? Ele e Dona Joana, de espalhar, né? e incentivar essa formação de grupos. Mas esse é o primeiro objetivo. E quando falaram aí você falou da questão do Kardec, do Leon Denis, estão aqui, a gente tem que pensar que aqui no Brasil tem casas com mais de 100 anos, não são poucas, muitas casas com mais de 100 anos. Lembrar que a doutrina espírita tem 165 anos, então, quer dizer, uma casa com 100 anos estava ali no nascimento, basicamente. Mas tem muita casa com mais de 100 anos já. Tem. No sul do país... Francisco Spinelli fundou muito centro espírita no Rio Grande do Sul, que já passou de 100 anos. É isso que eu ia nós falar. Descobrimos muitas casas, né, na nossa viagem no Rio Grande do Sul. Nós descobrimos muitas casas, fizemos até comemoração de aniversário de 100 anos em algumas casas, né? Isso é muito bom. Aqui, por exemplo, em Barra do Piraí, tem o segundo centro espírita do mundo, que a dona Ivone do Amaral Pereira frequentou, trabalhou lá na sua juventude. Né? Que é Barra do Piraí. Amália, o que você está falando agora é uma coisa muito interessante. Barra do Piraí é um município do Rio de Janeiro, não é isso? É interior. Olha, eu vou dizer, 80% das casas que têm 100 anos são no interior. É uma coisa impressionante como a capital, o centro, não conseguiu, e o interior, muitas vezes, hoje, quem diz, interiorzinho lá... Só quando era interior aqui, só quando era interior aqui que eles foram criados, mas tem muitas que fecharam, né? Não, também. Mas aí a Hilda, eu queria a participação dela, porque o objetivo agora, e isso a gente aprendeu às duras custas, eu quase que caí, porque eu fiz uma pergunta à Vanessa Ancioli, da Kardec Rádio lá nos Estados Unidos, se ela tinha desobsessão, né? Ela disse, Tavares, é muito difícil, porque aqui a maioria dos trabalhadores são brasileiros, certo? Poucas casas falam
em inglês, tudo é brasileiro, e ele está tentando aqui fazer o espiritismo, lógico, para o brasileiro, mas na língua nativa. Aí foi que me caiu a ficha, porque até aquele momento eu achei que tinha que ser em português, né? E aí a Hilda vai falar sobre isso, porque a Alemanha só vai ter um espiritismo na Alemanha forte quando for na língua nativa, na Espanha, na Itália e nos outros países de uma forma geral. Tem que ser na língua, como é na nossa língua nativa. Imagina se a gente errou para fazer espiritismo no Brasil, com casa com 100 anos, tendo que aprender a falar em francês. Então, não ia dar certo nunca, né? Então, eu acho que esse, né, Hilda, é o próximo passo para esse final de século, até o final do século, na Alemanha, ter espiritismo em alemão mesmo. Olha, na Itália, em italiano e assim sucessivamente. É isso, aqui já tem em alemão. A nossa casa, nós fazíamos antes só em alemão, porque a metade era alemão, e depois, com a pandemia, os alemães não quiseram fazer online, nós passamos para o português. Aí depois nós tivemos que voltar, nós estamos voltando de novo para o alemão, porque o alemão está procurando, mas tem casas, né, que, por exemplo, nós temos os eventos de todos os grupos, é tudo em alemão, e graças a Deus, porque a dificuldade nossa era que o alemão é uma língua muito difícil para o brasileiro, né? Porque nós viemos das línguas latinas, francês, italiano, espanhol, para nós é mais fácil, mas o alemão é muito difícil. Então, os brasileiros naquela época, que chegaram aqui, quando eu cheguei, eles tinham dificuldade de falar o alemão. Então, nós começamos em português, porque fazer uma prece em alemão não dava, né? Era impossível, você não sentia, né? Tinha que ler. Agora não, agora já tem muitos brasileiros, e por isso que a gente acredita na reencarnação, né? Porque esses conhecimentos a gente está trazendo de outras vidas, porque tem pessoas, brasileiros, que estão falando alemão sem sotaque. E aí, graças a Deus, esse povo está reunido aí para trazer, está trazendo já há alguns anos o espiritismo em alemão. E muitos livros já foram traduzidos, muitos agora. Todos da codificação já estão em alemão. Lógico que algumas traduções a gente vai ter que melhorar, né? Porque é um alemão muito velho, que nem o próprio alemão tem dificuldade de entender. Então, é um trabalho, né? Muito grande que estamos fazendo. Todos, cada um. E Kardec, nesse capítulo que a gente está começando agora, ele está trazendo para a gente, né, o que é verdadeiramente uma casa espírita, uma instituição espírita, um centro espírita, na sua essência. Isso que ele vai trazer para nós aqui, explicando por quê. Porque, por exemplo, um grupo que se reúne, que ele chama o frívolo, e o grosseiro, como é que ele não é grosseiro, mas o experimental, né? O frívolo nem se fala, né? Que é aquela reunião para brincadeira, né? Brincar com fenômenos, se distrair, sem nenhuma noção de responsabilidade, né? No frívolo. Ele diz, né, que pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, não é isso? Agora, tem também os experimentais, né? Que aí ele vai falar, ele falou do interesse dos espíritos, né? Nas manifestações, até mesmo ainda grosseiras, ainda muito voltado somente para o fenômeno, né? Quando ele fala das experimentais. Então, não apesar de ele dizer para a gente que isso só com a visão da doutrina é que você entende isso, que é o que está na questão 328, né, aqui do Livro dos Médiuns, quando ele diz que também a gente pode aprender com os fenômenos. Mas para você aprender com os fenômenos, você tem que ver qual a sua intenção, né? Porque até hoje, com todo o estudo que se tem na casa espírita, propriamente espírita, os trabalhadores, os médiuns não têm assim, uma atenção de aprender com os sofredores. Eles têm assim,
trabalha com o sofredor. Aí vou fazer a caridade, até assim, vou fazer a caridade, vai atender os espíritos, mas não tem o foco que Kardec mostra de você aprender a lição de vida que aquele espírito está te dando. Então, esse é o objetivo da seriedade numa reunião, a parte experimental, porque ele mostrou para a gente aqui atrás que as duas têm que se unir, porque você precisa da parte teórica e precisa da parte experimental. Na casa espírita séria, tem que ter as duas partes. Porque eu encontrei centro espírita, por exemplo, não quero nem saber de mediunidade aqui, nada nem estuda mediunidade, porque é muito complicado. Como você pode admitir, né, como você vai ter prova, vamos dizer assim, né, da manifestação dos espíritos, da comprovação disso, né? Que é preciso as duas partes. Então, mas se você fica, como ele falou aqui atrás, né, na só experimental, não é que ela não tenha valor, mas ela, por exemplo, não vai trazer a parte instrutiva se os interessados, que aí é quando ele vai fazer as diferenças dos grupos, né? Ele começa dizendo aqui, regularmente, a sociedade regularmente constituída, essas, todavia, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem dos próprios laços que unem seus membros. Então, tem que ter todos o entendimento de por que estão reunidos em grupo para realizar aquele trabalho. O que a casa vai realizar para ter a característica da casa espírita propriamente falando, que é o que ele vai começar a falar para a gente depois, adiante, né? Então, se esses membros, por exemplo, lá no caso das experimentais, se eles não têm na experimental, então, socorre os espíritos? Vou dizer para vocês, até socorre, mas porque a espiritualidade é misericordiosa. Porque nesse negócio de que você recebe o espírito, a descarrego magnético, tudo isso a gente sabe que tem ali, né? Mas você não instrui, a situação quase continua a mesma coisa. Então, não se atinge o objetivo da verdadeira casa espírita, que é instruir encarnados e desencarnados. Então, o trabalho do encarnado objetiva ser veículo da espiritualidade superior para instruir aqueles espíritos que são trazidos para serem socorridos, para desbloquear suas mentes. Olha, a maioria deles tem a mente bloqueada, porque não tem mais o cérebro físico para pensar. E não teve não fez um trabalho de continuidade de vida, da vida imortal. Então, gente, eu estou aprendendo isso, sabe aonde? Estudando Memória de um Suicida, né? Com todo o estudo que a gente tem tido esses anos todos na nossa casa, como agora está assim como que se abrindo, se encaixando cada vez mais o entendimento, né? Então, esse bloqueio, a maioria já vou dar a palavra para vocês, senão eu fico falando toda a vida, mas esse bloqueio que a gente vê, eu tenho prestado muita atenção nisso nos nossos trabalhos na mesa mediúnica, conversando com os espíritos. Esse bloqueio que eles têm na mente, né, não consegue sair daquele lugar. Eles permanecem como estavam no período que desencarnaram, não importa quanto tempo levou, porque não tiveram noção de continuidade. Uma continuidade que é real, mas que eles não têm noção, porque suas mentes ficaram totalmente bloqueadas quando não mais tinham o cérebro físico para pensar. Né? Não para pensar, mas para continuar, porque o cérebro físico é um instrumento,
né, material do pensamento do espírito. Então, é por aí afora. Então, por exemplo, lá no grupo mediúnico, só de fenômeno, não se trabalha a questão da instrução de ambas as partes. Né? Fala aí, Rô, fala aí, Hilda. Agora é a Hilda. Então, eu falo. Quando você estava falando disso, né, dessa homogeneidade que é difícil alcançar, né? Então, grupo sério atrai pessoas sérias, o trabalho sério atrai pessoas sérias. E ele fala aqui nesse item que ele fala assim, olha, tem que lutar contra algumas dificuldades especiais, né? Isso. Então, isso é muito importante para a gente conseguir levar esse trabalho sério, essa reunião séria, porque onde há gente, há problema. Porque os espíritos, eles estão fazendo o trabalho deles, né. Então, se a gente não faz o nosso, que nós temos ainda muita dificuldades, e falando de cada um de nós, sem exceções, né, então para a gente lutar contra essas dificuldades, porque uma das coisas mais difíceis no dia a dia do centro espírita é administrar essas diferenças de comportamentos, né, entre nós trabalhadores, né, não estou falando dos que estão visitando. Então, por qualquer coisinha, né, há esses atritos, esses melindres, né, e isso dificulta esse trabalho, né, esse trabalho sério, porque aí a gente acaba atraindo outros espíritos que querem nos confundir, né, então a gente acaba se desviando dessas reuniões sérias. Então, nós, temos, né, que trabalhar primeiro, que eu venho trazer assim, compreender essa diversidade, que não existe só no centro espírita, existe no mundo, né, conhecer elas, né, aceitar e respeitar, né, as opiniões de diferentes pessoas, porque a gente conhece, tem aquele que entra no centro espírita, o trabalho já que nem no centro de vocês, né, o nosso já existe há muito tempo, mas era pequenininho, então eram amigos que se reuniram e ficaram ainda muito tempo dentro de casa. E agora no Brasil, né, que nem no centro, Leão Denis, que tem o quê? 10.000 pessoas por semana, né, ali. Então, olha a organização disso. Então, há dificuldade de compreender que as pessoas são diferentes, né. Então, nós temos aqueles que entram novo, né, aqueles que querem mudar tudo. Então, aí tem aqueles que estão mais tempo, que não querem mudar nada. Aí nós temos aquele dinâmico, né, que é disponível, que ele topa tudo, ele faz tudo. Tudo. Aí temos aquele certinho, que é muito racional, organizado, né. Então, aí temos aquele que só quer vir de vez em quando, nós temos o artista que quer trazer música para o centro espírita, que ele quer trazer né, exposições de artes. Então, tem os jovens, né, então aí a gente tem que saber direcionar tudo isso, né, direcionar esse mais artista. Essa Poxa, diversidade, né, Nilda? Essa exato. diversidade. Exato, essas dificuldades especiais que ele coloca aqui, que a gente tem que saber diferenciar. Pô, aquele que é mais artista, então vai lá brincar com as crianças, brincar não, fazer evangelização com as crianças, né, não é só brincar, coisa é séria, evangelização, Claro. né. Então com os jovens, né, os jovens, porque fazer evangelização para o jovem, que eu estou agora recomeçando, é muito difícil, especialmente online, que nós recomeçando online. Então a criança fica sentada ali, virando a cadeira 10.000 vezes e você lá tentando pular para ela te olhar. Então tem, né, essa pessoa que é mais alegre, que é mais, né, os jovens, levar para o jovem aquele certinho, que gosta de planejar. Agora, para a gente saber essas diferenças, para evitar às vezes o conflito, né, que sempre vai existir, mas quando existir, a gente, saber, direcionar, saber resolver, solucionar, né, e compreendendo, né, que ele fala, compreender a essência desse trabalho, que a Amália veio falar, explicar tudo isso sério, que é sério, é um trabalho sério. É isso, Rosângela, agora é você. Fala, Rô, depois eu vou falar algumas um pouquinho. Aí a gente vai ver a importância do que ele diz aqui no próximo parágrafo, porque ele diz da diferença de você gostar, ser simpatizante, mas não entender a essência. É com o tempo, com o estudo, que você vai entendendo a essência e vai fazendo a adesão realmente
aquilo que é necessário. E quem está mais antigo, quando chega esse muito motivado, que quer mudar tudo, precisa saber acolher e achar um caminho do meio, ouvir, sempre ouvir. Isso é muito importante. E explicar as coisas que ele, sem conhecer, ainda não entende, enfim. Mas uma coisa muito importante que a gente vê é que ele, na época, ele diz que o espírito de mal acaba de nascer, e mal acaba de nascer para nós também, porque é uma coisa muito recente, 166 anos, 65 por aí, é muito recente. A humanidade vem de um histórico, como a Amália lembrou antes, que não precisava fazer nada. Tudo vinha no seu colo, tudo vinha naturalmente. Agora nada mais cai no colo, agora a gente entendeu que a gente tem que correr atrás. Então, toda essa mudança de entendimento que a doutrina propõe, que está na sua essência, é que faz a diferença para que essa união se faça. Então, para nós, da nossa casa, uma coisa que marcou muito a todos foi exatamente essa capacidade de união e de amor que os fundadores tiveram, apesar das divergências, porque eles tinham divergências, mas as divergências não eram capazes de dividir os caminhos do centro, pelo contrário. Então, é muito importante que a gente entenda o trabalho dos espíritos, o trabalho de Deus, e a gente está ali para aproveitar a oportunidade de aprender e de trabalhar. Isso é um ponto importantíssimo. Se nós temos esse entendimento, nós temos o dever de ser aqueles que, acolhendo, podemos ajudar os outros a se colocarem e esperar o tempo passar para que eles, amadurecendo, vão mudando a sua postura, né? Isso é muito importante, vem da experiência. Fala, Tavares. Não sou eu que vou falar, não. É o Kardecão que vai aqui fazer uma observação que eu trouxe. Gostei do Kardecão. Olha só a observação que eu queria que vocês comentassem. Está aí no 334. Esses grupos, quer dizer, as casas espíritas, os centros espíritas, correspondendo-se entre si e visitando e permutando suas observações. Aqui vai uma crítica extremamente construtiva, porque a gente normalmente não faz isso. Não faz isso. Essa observação aí de Kardec, eu estou falando, eu não sei daí, eu sei aqui de Natal. Há uns 15 anos atrás, a gente foi mais 20 anos atrás, foi uma federação, e lá surgiu uma ideia da federação ela fazer uma visita a todas as casas. Então, as casas de um bairro se reuniam naquela casa, né, todas as casas, e ali havia uma comemoração, uma troca de ideias. E para vocês terem uma ideia, a casa Discípulos do Evangelho e o João Batista eram casas que ficavam, o fundo da casa ficava para o fundo da outra, só que em ruas diferentes. E as casas tinham mais de 10 anos, nunca tinham se visitado. Tanto que o fundador da casa Discípulos disse, é a primeira vez que eu venho ao João Batista, era só você dar a volta na rua e entrar. Então, isso não é feito. E é feito em alguns casos. Eu queria que vocês comentassem, e também a nível de Europa, a minha amiga Hilda, como é que esses negócios, já que aqui tem muitas vezes essa dificuldade. Vamos lá? Eu vou falar uma coisinha e eu passo para a Hilda. Primeiro, vamos lembrar que no tempo de Kardec, isso está nas revistas espírita 59, 60, 61, aqueles grupos que procuravam Kardec, a partir do momento que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, grupos que existiam muitos grupos se reunindo, né? Em torno de quê? Dos fenômenos. Então, quando sai o Livro dos Espíritos, que eles começam, conhecem o Livro dos Espíritos, eles vão buscar Kardec, e buscam Kardec, né? Então, tem aquelas, até faziam comemorações de tanta felicidade, né? Tem aí, quando eu fui estudando essa revista espírita, esses grupos, né, que Kardec visitava, tem aquele que a Helena cita tanto, né, o senhor de Ju, né, que está na revista espírita de 1862. Então, quando Kardec vai lá visitar, então eram grupos grandes, Kardec visitava, os espíritos se manifestavam para falar do objetivo daquele grupo. Isso continua existindo até hoje. O que falta é a mediunidade séria, a mediunidade capaz de ser aquela mediunidade de transmitir instruções dos espíritos. Porque não é porque você é médium, mesmo ostensivo, que você traz a característica de ser um médium que transmite instruções.
Olha, tudo isso são características que está em Kardec e a gente recebeu ao longo dos ensinamentos dos espíritos. E o Tavares está muito certo quando ele traz essa questão, né? Kardec aqui, o que ele está tentando mostrar? Ele está dizendo aqui, muitos tenham sido frequentemente recebidos pedidos de esclarecimento sobre a organização de uma casa espírita, né? Que ele vai resumir aqui. Mas o que as pessoas buscavam? Exatamente lá, com Kardec, buscaram muito. Após a desencarnação de Kardec, né, que houve esse enfraquecimento, né? Houve esse enfraquecimento, mas existiam muitos grupos na França mesmo. Quantas cidades da França Kardec visitou para ir buscar na Áustria, né? E tudo aí, quantos grupos, né? Está citado aí na Revista Espírita. Ele indo lá para fortalecer, né? Tem o grupo dos operários, né? Até tem uma parte que Kardec, acho que está na Revista Espírita, a gente está na 62, acho que ou está na 60 ou na 61, quando ele relata que ele reunia no grupo príncipes e operários, né? Tem um momento em que ele fala disso, né? E acho que até aquele assunto fora da caridade de uma salvação, ele diz assim, que ele ficava observando o comportamento do príncipe junto ao operário, né? E ele ficava muito feliz quando os viam darem as mãos, se cumprimentarem, apertar a mão um do outro, né? E aí ele comenta assim, né, que se aquele príncipe, né, por causa da vaidade, né, no caso, tivesse qualquer atitude, né, de menosprezo, qualquer coisa com o operário, ele falou assim, apenas eu diria a ele que era uma atitude de má educação, né? Então, essas coisas existiram no tempo de Kardec. É muito belo a gente estudar isso. Aquelas visitas, ele era visitado, ele ia visitar, né? Levava o médium para... quem manifestava? Os espíritos que se manifestavam, São Luís se manifestava para dar orientação, esses espíritos aí que a gente conhece. Então, hoje, infelizmente, né, ainda hoje acontece, Tavares, essa questão que você citou aí dessas duas casas. Uma de costa para a outra, bastava dar volta na rua e nunca se visitava. Eu encontrei, desculpa eu falar assim, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando para criticar, mas não é para criticar, é para mostrar um fato. Você acredita que nós encontramos situação de dirigente de casa espírita proibindo os adeptos de ir assistir a palestra na outra casa espírita, na mesma cidade? Né? Então, proibindo, você vê, isso não cabe mais, isso é pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita. Pode ter lido a doutrina espírita, mas não entendeu a doutrina espírita. Né? Então, proibir a pessoa de ir lá. Ou então, muita coisa que o Altivo até conversou algumas vezes comigo, a gente conversando sobre isso, casa espírita que tem inveja da outra, porque progride, porque consegue implantar um trabalho, porque faz... Entendeu? A inveja, o ciúme, né? Teve até um caso assim mais específico, que a pessoa se encantou de estudar a doutrina espírita, né? Aí no Leon Denis, fazer os cursos, aí chegou lá para o dirigente da casa que ela frequentava, porque a pessoa não precisa pegar sua mala e ir para outro centro só porque estuda, não. Né? Ela pode continuar na casa espírita que ela começou, ela, inclusive, né, vai... Se não tem abertura, ela continua ali fazendo, né? Então, a pessoa chegou para o dirigente
e falou para ele, até pedindo se ela poderia colaborar, né, de, por exemplo, implantar um estudo lá na casa. E ele disse para ela assim: olha só, não pensa que você vem fazer da nossa casa um Leon Denis, não, tá? Então, você vê que... Por que isso? Né? Por que isso num grupo espírita? Não cabe, não cabe. E, verdadeiramente, tem que ter essa união. E o que faz essa união? Exatamente o conhecimento da doutrina espírita, que vai te levar ao objetivo real do trabalho dos espíritos, do trabalho de Jesus. Aí, pegando aqui o que a Hilda trouxe para nós, por exemplo, ela falou, né, da união que tem que ter, né, todos terem essa união que não conseguem ter, porque tem essa coisa, esses atritos, né, naturais, uns com os outros. Nós somos cheios de imperfeições. Mas aí eu pensei, puxa vida, e o que a gente vê quando numa casa espírita, mesmo com todas essas dificuldades, né, os espíritos conseguem trabalhar? É porque, no mínimo de consciência, de respeito, de amor e respeito aos espíritos, aos trabalhos dos espíritos superiores que conduzem a gente se segura nos 30, né? A gente se segura lá nas nossas imperfeições e consegue, né, vencer esses atritos. Tem aqueles que não conseguem, não, né? Como, por exemplo, entra na sala de trabalho, vê a pessoa que ela não gosta lá, ela dá as costas e sai, não quer ficar ali. Então, essas dificuldades que ainda demonstram que a pessoa não entendeu o objetivo de uma casa séria, de um trabalho da espiritualidade superior naquela casa. Então, nós precisamos vencer. É o esforço que se faz para vencer as más inclinações, as suas imperfeições, para que Jesus trabalhe. A gente tem que colocar assim mesmo, para que Jesus trabalhe com a sua equipe espiritual superior, o encarnado, que é a ferramenta que ele precisa no mundo dos encarnados, tem que estar consciente disso, tem que ter essa responsabilidade, né? A gente se contém, a gente consegue, e depois acaba gostando do outro, né? Que a gente acaba descobrindo que o outro não é aquilo que a gente pensa, por aí afora. E para fechar aqui o meu pensamento, lembrar também, quando a Hilda trouxe a diversidade, né? Essa diversidade de mentes, né? Como eu já estou colocando ali, e a questão da evangelização das crianças e jovens. Existe muita distração de criança, Hilda, e não evangelização de criança, né? Distração de criança. Então, aí é o espírito Baltazar. Nossas crianças não são animais para serem distraídos. São espíritos imortais que precisam aprender a pensar com a doutrina espírita desde pequeninos, né? Daí a importância da evangelização. E a gente, para evangelizar uma criança, um adolescente, a gente tem que considerar que eles trazem, né, essa confusão toda mesmo, né, irrequietos, ansiosos, né, barulhentos, tudo isso. Por isso, o trabalho de evangelização não fica só na fala. O trabalho de evangelização, né, tem que ter os trabalhos que chamem a atenção deles, mas para refletir a doutrina espírita. Eu queria só colocar uma coisa em relação ao que o Tavares pediu, a nossa experiência. Nós tivemos a felicidade de termos uma liderança que nos ensinou a agregar, inclusive a buscar em outras casas aquilo que elas já faziam. 2 exemplos: quando nós montamos a creche, o Altivo trouxe pessoas, amigas, que já tinham uma creche funcionando na favela da Rocinha, na comunidade da Rocinha, e elas ficaram conosco muitas semanas, nos ensinando e a gente aproveitando o conhecimento delas. Ele dizia assim: até aqui elas já foram, daqui para frente nós vamos caminhar, até aqui a gente aprende com elas. Quando nós recebemos
o que hoje é o Lar de Daniel, que era um abrigo de crianças, que estava sendo, que foi oferecido ao CELD para que não fechasse e tal, ele nos levou em mais de um abrigo, mais de um lugares que cuidavam, que aí foi decidido por orientação do Dr. Herman, que seria para tratar de portadores de deficiência, ele nos levava em instituições que ele conhecia, porque já tinham procurado ele para ter orientação, ele não tinha a menor dificuldade, ele ia conosco nessas instituições para que a gente visse o trabalho e repetia a mesma coisa. Até aqui eles já foram, daqui para frente nós vamos caminhando, mas a gente não precisa caminhar o que eles já caminharam, vamos aprender com eles. Então, da nossa parte, não há nenhuma dificuldade em buscar com aquele que tem mais experiência do que nós, o Centro Leon Denis, como também a gente, quando recebe alguém que quer alguma instrução, alguma orientação, como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo, a gente troca. A gente tem uma rede de mais de umas, eu acredito que de em torno de umas 25 a 30 casas que, naquilo que a gente pode, a gente orienta e pergunta a eles também. Há uma troca na hora que a gente faz a reunião, que são 2 reuniões por ano com esse grupo, a gente troca o que eles aprenderam, o que eles trouxeram, o que vale. Quantas vezes ele falava, depois você fala com fulano, que fulano parece que tem uma ideia legal ali, e a gente ia lá e pegava aquela ideia e trocava. Então, isso para nós, sabe, Tavares, foi assim um aprendizado imenso, porque a gente é aberto a ouvir, sem considerar que a gente é o melhor ou o maior. Não, a gente está aprendendo também. Então, enquanto Casa Espírita, a gente também está nesse processo de buscar essa troca que Kardec fala aqui. Isso é muito importante. Infelizmente, a maioria tem dificuldade por uma questão mesmo de orgulho. Não, aqui é minha casa, aqui ninguém se mete, aqui eu faço como eu quero, mas ninguém nunca diz que não é para fazer como quer. A busca aqui é para trocar, permutar observação, porque aí a gente vai, cada um aproveita o que quiser. Uma fala recorrente dele era, sempre ele me dizia isso, que eu ouvisse tudo. O que não servisse eu descartasse, e o que servisse eu aproveitasse. Mesmo que fosse contra mim, que eu prestasse atenção, porque tinha coisa a aproveitar. Então, assim, o aprendizado em relação a essa sua pergunta aí, na Casa Espírita que nós estamos, foi muito grande. E a gente carrega isso até hoje, né, mãe? Agora, para minha felicidade ontem, Hilda e Rô, enquanto eu te aguardava ontem, Rô, para a gente fazer aquela visita, eu recebi um telefonema que me deixou muito feliz. Você viu até eu comentando com a Aparecidinha, né? A senhora de uma casa espírita lá de Nova Iguaçu, né? Um bairro aqui distante da nossa casa. E uma casa bem antiga, né? E olha só, uma casa antiga, uma casa antiga. Aí, assim, como que quando a cabeça do diretor da casa, do trabalhador, no setor que ele está trabalhando, está concentrada, está dentro, buscando um objetivo sério, a espiritualidade trabalha, intui. Aí ela ligou dizendo, né, que ela trabalha na evangelização, na casa dela, mas ela está sentindo uma necessidade de fazer uma organização melhor, ela está sentindo que tem que ter uma coisa diferente, uma organização melhor. Aí eu estou ligando para vocês para ver se vocês têm algum trabalho de evangelização e se vocês poderiam nos ajudar, né, nesse trabalho. Eu quero fazer isso, eu quero conhecer o trabalho de vocês para a gente ver o que eu posso aprender, o que a gente pode, né, fazer. Aí, olha, eu fiquei muito feliz com isso, né? E até já marcamos lá um encontro, já coloquei a pessoa responsável, né, para poder atendê-la nesse campo da evangelização, né? Então, aí falei para ela, procura lá no online, né, que nós temos todo um trabalho de evangelização em todas as faixas etárias. Aí eu estou passando agora para todo mundo que está me ouvindo aí, que a gente tem um trabalho organizado de evangelização online, de todas as faixas etárias, de 0 a 18 anos. Então, tudo é material para a gente dividir, para a gente se ajudar, para a gente, né, levar para o outro e aprender com o outro as suas experiências. É isso que a Casa Espírita, né, de Jesus faz. E é o que Kardec vai mostrando aí para a gente devagarinho, né? Desde que nós prestemos atenção no que é que ele está querendo falar para a gente.
não é simplesmente uma leitura. Né, Hilda? Então, a nossa experiência aqui, como somos grupos pequenos, então nós nos reunimos, né? A Federação Espírita Alemã, ela organiza isso, lógico que para os grupos que estão registrados, né? Acho que essa palavra que poderia falar, registrado com a Federação Espírita, porque nem todos os grupos estão, tem ainda grupos muito pequenos que não participam da federação, como tem no Brasil também, né? Então, aqui a gente se reúne para trocar experiência, sim. Nós nos reunimos, ainda é pouco, né? Nós nos reunimos uma vez por ano com todo o grupo, né? Antes da pandemia era um final de semana completo, nós dormíamos num hotel, passávamos a noite junto conversando, né? Num lugar apropriado, tipo uma conferência. E com a pandemia nós estávamos fazendo online, né? Então nós estávamos fazendo ficava quase um dia inteiro, um sábado inteiro e depois o domingo. Então, isso existe sim, e também o Conselho Espírita Internacional também está fazendo um trabalho, é um trabalho lento, porque são países diferentes, idiomas diferentes, né? Então, o que predomina? Predomina o português e o espanhol. Então, tem grupo que eu participo que só fala espanhol. Aí tem grupo que só fala português. E agora estão trazendo o inglês, né? Para a gente conseguir trazer os nativos, né? E uma hora é o alemão. E então está havendo um movimento internacional para isso, né? Lógico que ainda é lento, muito lento. Mas se a gente vê no Brasil a quantidade de centros e aí um não se conecta com o outro, né? Então você imagina o trabalho que nós temos aqui pela frente. Agora, tem essas instituições, né, SEI, a federação, que está ajudando, né, e eles são muito preocupados com isso, porque quando a gente participa das reuniões, vem sempre essa preocupação em trazer os grupos de diversos cidades, né, então isso é muito importante. Agora outra coisa que eu também queria trazer, como fala, quando a Amália, né, vocês falaram, olha, tem dirigente espírita que passa na rua e não conversa com o outro. Agora, nós aqui temos cidades pequenas que existem, tem cidades aqui que, em comparação com o Brasil, né, que, por exemplo, eu venho de uma cidade que tem milhões de pessoas, né, mais de 12 milhões só na cidade ali. Então, aqui nós falamos de cidades que têm 1 milhão ou até menos, né, menores de 500 mil, tem 3 grupos espíritas. Aí você me pergunta para que 3 grupos espíritas numa cidade pequena, né. Então são os conflitos pessoais. Eu não, né, vem aquele que quer mudar, vem, faz, mas temos que entender, né, pelo menos está tentando, ele está aí, está abrindo o seu próprio grupo, tem 3 pessoas no grupo, tem no outro grupo tem 4 pessoas, no outro grupo tem 5 pessoas, e às vezes eu me pergunto: "Meu Deus, por que não unir isso, né?" E teriam mais trabalhos, mas é assim, né, nós estamos com pessoas diferentes, temos que compreender. Eu sempre penso assim, o importante é que eles estão se reunindo, né, mesmo com Hilda, todas deixa eu essas falar uma coisa um dificuldades. instantinho que o tio falava para a gente. Ele sempre, a gente às vezes falava assim, caramba, tá abrindo um centro ali. Ele falava assim, o ideal é que tenha um centro espírita em cada esquina. Ele sempre repetia isso. Aí eu ficava olhando para ele, o ideal é que tenha um centro espírita em cada esquina. E aí eu entendi que era a questão da divulgação, que a rede de divulgação aumentaria, né? E também a questão vibratória pelo estudo. Se o centro tiver aquela... Agora, você falando, eu me lembrei dele. O ideal é que tenha um centro espírita em cada esquina. Sempre ouvimos isso, não foi, Amália? Isso, e Deolinda Amorim faz uma colocação, que isso aí a gente entende a colocação de altivo, né? Principalmente, né, assim, deixa fazer. Ele mesmo diz assim, que se você não está feliz na casa espírita que você está, ou você procura outra casa, ou você funda a sua própria casa, né? Então, Deolinda Amorim diz o seguinte, no livro O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas: é louvável que se abra muitas casas espíritas para que o Evangelho de Jesus seja divulgado. É louvável que a doutrina seja... Porém, o que tem acontecido são as divergências.
Você, às vezes, abre uma casa espírita, que aí ele coloca isso claramente, que Deolinda Murilo tinha papas na língua, né? Assim, para defender as causas espíritas. Então, ele falou, infelizmente, as pessoas, né, que não se entendem num grupo, vai abrir um outro grupo, não para trabalhar para Jesus. Isso vai ser consequência dessa coisa, que os espíritos são misericordiosos, mas para mostrar que sabe mais do que o outro. Isso é uma tristeza na alma. É uma tristeza na alma. Né? E aí eu concordo, sim, concordo com a Hilda nesse sentido, que é o que Kardec vai mostrar. Quando você tem o real entendimento da doutrina, você vai se ajudar, porque depois esse grupo vai crescer e pode se dividir, né? Porque o importante é você ter a seriedade, ter o estudo, porque o que a humanidade precisa, a maior caridade que a humanidade precisa é a caridade moral do esclarecimento do Evangelho de Jesus. Essa é a grandeza da doutrina espírita, da lei moral, de ensinar o homem, porque a lei moral trabalha o Evangelho de Jesus. Então, é grande necessidade. E, infelizmente, tem isso, né? Como às vezes, Hilda, como a gente já citou aqui algumas vezes, né, numa própria casa espírita, em vez de você fazer uma reunião onde reúna um número maior de médios, nesse sentido, como você está colocando, tem 2 médios nessa casa, tem 3 ali na outra, e, às vezes, numa mesma casa espírita, numa semana de trabalho, você vai criar vários trabalhos, porque os trabalhadores não querem trabalhar junto. Então, você vê, isso tudo está dentro do que o Kardec vai tratar para nós aqui dentro da sociedade, da formação de uma sociedade, né? Verdadeiramente espírita, organizadamente espírita, porque nós temos que saber que a doutrina espírita, como o próprio Kardec ouviu, o trabalho é nosso, está lá no prolegômeno. O seu papel, né, o papel dele foi do organizador, o codificador. E olha que é um espírito da mesma categoria lá, daquele grupo do espírito de verdade, né, para trazer a doutrina para a humanidade. Então, é isso, amigos, amigas, né, e amigos que nos ouvem, né? Nós estamos chegando aí no final, tem 5 minutinhos, então vai ouvir um pouco aí a Hilda, a Rô, para a gente depois fazer a nossa prece, né? Se tivermos vontade e queremos compreender realmente o que Jesus nos ensinou, então é hora de mudar, né? Dirigentes, coordenadores e demais trabalhadores. Cada um compreendendo o seu papel e sua responsabilidade, como num jardim, né? Cada flor tem um cheiro, uma cor, uma forma, mas o conjunto nos oferece uma harmonia deliciosa, maravilhosa. Um buquê de flores, né? Como é lindo. Era essas minhas considerações finais. Tá bom. E você, Rô? É muito a aprender, né? Muito a aprender, muito a raciocinar, a pensar, porque a doutrina ela não é uma doutrina, como a gente falou hoje, que vem pronta. Ela vem pronta, mas se você não trabalhar sua mente, não tentar compreender a essência, como diz Kardec, vai ficar difícil, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa parte, né? Agora... E as nossas companheirinhas, que estão sempre conosco. Isso. Então, aí nós vamos, assim, já chegando ao final do nosso trabalho. Será que o Tavares quer fazer alguma colocação, Tavares? Quer fazer alguma colocação, Tavares? A colocação que eu quero fazer é muito obrigado, né? Bem esclarecedor. Só uma coisa, a gente tem que saber se a casa espírita que a gente fundou, se ela tem uma fundação no plano espiritual, ou se é coisa da nossa cabeça. Jesus falou, toda planta que meu pai não plantou, ela será arrancada. Então, vezes, essas que não estão seguindo os padrões, né? Então, é saber acabam deixando de existir. Se essa casa realmente tem, né,
a sua origem no plano espiritual. Se não for, é só divergência, é só orgulho disfarçado de tudo que você possa pensar. Então, muito obrigado, meninas. Hilda, não nós sai, que eu preciso falar com você. Então, a gente fica aí no primeiro parágrafo, né, do item 334. Semana que vem a gente dá continuidade ao outro parágrafo, né? Aí vamos pedir a Hilda para fazer a nossa prece, tá, Hilda? Então vamos, né? Vamos agora agradecendo a Deus por todo esse ensinamento, né? Os bons espíritos que nos acompanharam aqui, essa harmonia gostosa, né? Que nos traz reflexões para nos transformarmos para bons espíritas, para o homem de bem. Começando dentro do lar, na casa espírita, no nosso meio mais próximo. As oportunidades estão aí. Agora somos nós que decidimos a pegar. Pedimos força a Deus para poder compreender mais o nosso próximo, aceitando da forma que ele é, podendo, se tivermos condições, também orientar quem precisa, também sermos orientados, aceitarmos orientações, né, daqueles que têm mais experiências. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades de estudo, de praticar o Evangelho no dia a dia, né? E agradecemos pelos amigos, por todo esse trabalho que existe dos bons espíritos, né? Para nos trazer consolo, esclarecimento e a paz, né? Que possamos, neste momento, estar consciente das nossas responsabilidades, mas sempre com muita harmonia, respeito com o outro. E agora vamos pedir para o planeta Terra que possa Jesus trazer a sua luz aqui para cada um de nós, para a Europa, onde existe guerra, para os lugares onde as crianças ainda nem têm o que comer, o pão material. Pedimos força a elas, a todas as mães que estão solitárias, né? Que com seus filhinhos, sem ter perspectiva do que vai dar a eles o pão material. Pedimos a todos aqueles que precisam do bom espiritual, que dentro de si encontram vazio, porque ainda não encontraram Jesus, que a eles encontrem Jesus um dia para tirar esse vazio e se alimentar com pão espiritual. Gratidão a todos hoje presentes, à organização dessa rádio, desse estudo, e a Rosângela, a Amália e os que não puderam hoje participar. Gratidão a todos do YouTube também que nos ouviram com muita paciência. Uma boa semana a todos, que possamos nos encontrar na próxima semana. Gratidão, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.